a Media Land, ela começa a produzir os realities policiais. Na verdade, ela nasce com essa primeira missão, né? Eu volto dos Estados Unidos, eu trabalhei muitos anos na Viacom nos Estados Unidos. Quando eu volto para o Brasil, que eu decido montar a produtora, você tinha aquele dilema, o que você vai fazer? Novela? Você não vai concorrer com as emissoras fazendo novela. Então a gente decidiu pegar um caminho que ninguém percorria nas emissoras, que é o caminho dos programas de realidade. E a escolha foi talvez a mais complexa, que foi escolher os programas policiais. Por que os programas policiais? Primeiro porque você volta, né, com aquela, principalmente dos Estados Unidos, com aquela sensação de insegurança gritante, né? Era a coisa que mais me incomodava aqui. E eu não conseguia acreditar que a gente não tinha uma boa polícia, né? Talvez a gente não conhecesse a nossa polícia. E esses programas eram muito já usados, né, na TV americana. A população americana assiste muito, gosta muito, os programas estão na TV aberta. Eu falei, a gente não tem um brasileiro. Foi quando a gente decidiu criar o formato do Operação Policial. E foi bastante complicado, foi bastante complexo, porque diferente, vou fazer um comparativo aí com os Estados Unidos, que a polícia ela é independente, a polícia brasileira ela é dependente, ela segue normas, ela se reporta ao Estado, né? Então você não pode fazer nada sem a autorização do Estado. Então não significa, o que isso significa? Que você não só tem que convencer, né, vamos dizer, né, as unidades policiais, mas você tinha que convencer inclusive o Estado que isso era uma coisa bacana. Então vamos fazer o programa, isso é uma coisa legal. E ao mesmo tempo a gente precisava ter independência e autonomia, porque senão não é um programa de realidade. Ele vira um institucional da polícia ou um programa chapa branca, que não era o nosso interesse. Então foi um caminho difícil, que eu acho assim que a gente trilhou aí, a gente quebrou esse bloco, né? Era um bloco mesmo de concreto pesado. A gente mostrou que era um programa que tinha grande interesse da nossa sociedade. A nossa sociedade se interessava por esse tipo de programa, porque primeiro a gente não aborda sensacionalismo. Segundo, a gente não está ali para fazer apologia ao crime ou ao criminoso. A ideia do programa era mostrar o dia a dia das forças policiais, como é que elas trabalham. E mostrar para a sociedade o que é esse trabalho policial e como é que você pode, inclusive, ser colaborador desse tipo de serviço que é importante para as nossas vidas, né, no dia a dia. Nós precisamos, de fato, de uma polícia que seja efetiva. E o programa foi muito interessante porque, no começo, até eu mesma tinha uma ideia errada, né? Que é aquela coisa, o policial prendeu e já soltou. A polícia, na verdade, ela é um elemento intermediário, né? Se aquela pessoa vai ser solta, ela vai ser solta ou vai ficar presa por uma questão da justiça, que é a nossa parte final, dentro das nossas leis. Então a polícia, ela viu um determinado, tem um crime aqui, recolheu as provas, aí ela vai te levar preso ou, enfim, você vai seguir um processo e quem vai determinar se você de fato é um criminoso ou não é a justiça. E eu acho que o programa, ao longo da sua vida, mostrou isso para as pessoas. Então você já tira aquela ideia errada, né, de que a polícia ela é um super-herói em todos os sentidos. Ela prende, mas depois ela solta. Tinha uma baita de uma confusão. Então, ele foi bastante interessante, eu acho que nesse ponto de vista. Tem um outro dado muito interessante. Quando a gente começou a fazer o programa, eu tive acesso a uma pesquisa americana de um professor da Universidade do Arizona. Ele escreveu um livro onde ele fez uma métrica e comprovou que os programas de realidade policial nos Estados Unidos ajudavam a diminuir em até 30% a sensação de segurança. Porque quando a pessoa sabe o que é o trabalho daquela determinada polícia, ela passa, inclusive, a se tornar mais colaborativa. Então, se você ver uma cena de crime, o que você faz? Você não vai mexer, você não pode mexer. Mas por que você não pode mexer? Se você vê que, por exemplo, um carro está sendo furtado, você precisa avisar, você precisa ligar para as autoridades, porque não adianta você só reclamar.
Se se a polícia não souber que aquela zona tem um grande número de furtos, ela nada vai fazer. Ela trabalha com estatísticas. Quando a gente ouve a palavra inteligência, a inteligência nada mais é do que uma estatística. Então, ela vai atuar mais em determinada zona A, B ou C, porque ela sabe que aquilo tem mais crime que o outro, que a outra zona. Então, o que acontece? Aqui no nosso país, as pessoas não vou reclamar porque não vai dar em nada, não vou fazer um boletim de ocorrência. Então, a gente também é culpado da nossa própria situação. Eles não fazem nada sozinhos. Então, foi um programa no começo muito rico, porque foi um grande aprendizado, né? Não só para nós como produtores, mas porque a gente descobriu um universo que era riquíssimo, né? E eu não podia imaginar que o programa tivesse tamanha aceitação. Nós começamos em 2008 e hoje a gente já tem mais de 400 episódios gravados, ou seja, são muitos episódios. Toda vez que você vai gravar um programa, por mais que a gente tenha autorização, digamos, do Estado, né? Então tá tudo ok, porque como eu disse, né, a polícia ela está abaixo, né, do governador, depois tem o secretário de segurança, aí você tem lá o delegado-geral, o comandante da PM. Não interessa se você tem todas essas autorizações. A autorização de uso de imagem, ela é personalíssima. Então, aquele determinado grupo, eu vou sair com o batalhão, o 8º Batalhão da PM. Aqueles policiais do 8º Batalhão da PM, eles precisam nos dar autorização. Então, eu vou gravar com a rota, eu preciso da autorização da rota. Eu vou gravar com o Garra, eu preciso da autorização do Garra, inclusive dos policiais que ali estão. O que aconteceu durante um determinado período é que a gente teve... Na verdade, a gente nunca parou de gravar. Então, eu não posso dizer que a nossa produtora foi afetada. A gente continuou gravando. O que eu soube que aconteceu é que teve um determinado período de tempo em relação até às questões das manifestações e tinha muita questão política no entorno do assunto policial. E que eu entendo, chega num determinado momento, assim, será que não é momento da gente se recolher? Porque eles também são alvos, né? Então, se você vai lá, contém uma manifestação, é ruim. Se você não contém, é ruim. É aquela coisa, você nunca agrada, né? Se você está fazendo, está ruim. Se você não está fazendo, também está ruim. Então, chegou um determinado momento que eu não vou poder te afirmar, porque eu realmente não tenho essa informação, isso não aconteceu com a gente, eu não sei em que parte dessa cadeia houve ali, olha, vamos ficar sem gravar. Eu soube que existem alguns programas que foram proibidos de continuar. Agora, também existem algumas questões de segurança. O que acontece? Quando você vai montar uma equipe para gravar um programa como esse, as pessoas acham, é muito simples. Eu vou te dizer que eu acho que é um dos programas mais desafiadores. Quando você tem uma ficção, você tem um roteiro pré-estabelecido, você sabe que você vai gravar, você tem os seus cenários, as suas locações, o seu elenco, você tem tudo. Quando você está gravando um programa documental, você também tem um pré-roteiro, você sabe para onde vai, qual é a tua linha de condução. Quando você está gravando um programa de realidade, você não tem domínio nenhum sobre aquilo que vai acontecer. Número 1, pode chover, pode fazer sol, vamos estar com a polícia rodoviária. Você não sabe o que vai acontecer ali. Pode acontecer um acidente de trânsito, eles podem pegar um grande carregamento de drogas. Assim, você trabalha com o imponderável, o invariável. Você nunca sabe o que vai acontecer. Então, você precisa ter equipes, primeiro, muito bem treinadas. E quando eu digo muito bem treinadas, são equipes que estão com todo um aparato de proteção. Eu não vou te dizer se todos trabalham. Foi base nossa, eu digo que eu passei um tempo até nos Estados Unidos, para entender como eles trabalhavam lá. Então, todas as nossas equipes saem daqui com colete à prova de balas, com treinamento. Se vai fazer cobertura de jogo, tem que ir com capacete. Até porque tem o torcedor, um joga coisa contra o outro, você tem que ir lá, né, proteger as cabeças. Então, eles têm todo um aparato de segurança. E eu fiz questão, eu conversei lá no começo com tanto a Polícia Militar como a Civil, para que as nossas equipes pudessem passar pelo mesmo treinamento que eles passavam. Então, como é que eles se protegem? Onde é que eles se escondem, entendeu? E a nossa equipe, ela o que acontece? O nosso câmera, ele não pode estar na frente do policial.
porque isso aí não é um programa de realidade, ele está atrás, a gente está aqui seguindo. Quem conduz é o policial. Então, quem dá ordem é o policial. Se o policial fala, fica, não me acompanha, ele fica, porque ele entende que ali é uma zona de perigo, e por mais treinamento que a minha equipe possa ter, não é um treinamento suficiente, não é um treinamento de anos que eles têm. E tudo isso foi muito treinado e abordado aqui dentro. Infelizmente, nem todos os profissionais da nossa área, eu digo da área de televisão, seguem esse risco, né, todas as regras de segurança. Então, quando é aquela tal história, se eu estou vendo um fuzil, o fuzil também está me vendo. Esse é o maior problema. Então, alguns repórteres cinematográficos, inclusive, foram mortos, né, em troca de tiros no Rio de Janeiro. É uma infelicidade. Mas isso pode acontecer? Pode. Principalmente se você, né, corre e vou para frente da câmera. Eu quero pegar aquela imagem. Talvez aquela imagem nem seja mais importante, porque a sua vida tem que estar em primeiro lugar. Então, existe essa dificuldade? Existe. Em relação à nossa produtora, nós nunca tivemos nenhum problema. A gente nunca teve gente nem com o braço destroncado, nem com o dedinho machucado. Então, assim, ao longo desses 400 episódios, nós nunca tivemos nenhum problema. E também parte da premissa da produtora, que é o seguinte, a ideia da produtora, da operação policial, é mostrar a diversidade do crime, né? Onde é que ele está e como é que a polícia atua. Então, não me interessa ficar só no dia a dia, de rua, sabe? E de... vou te explicar, por exemplo, entrar numa gravação para ir gravar um grande traficante, isso nunca foi a ideia da produtora da Media Land. Por quê? Porque qual é a probabilidade daquele traficante, vamos pegar, digamos, o Marcola, vir te fazer mal? É zero. O risco da sociedade está no sequestro relâmpago, na paradinha do sinal, nesses pequenos momentos. É ali que a gente queria mostrar para a população, inclusive, como é que a polícia atua e como é que você se protege. Então, aquela coisa mirabolante, vamos vamos estar com a polícia para prender um grande traficante. Nem sempre isso era vontade nossa, porque também isso não era o desejo da sociedade. Eles queriam ver o seguinte, como é que é o dia a dia, como é que eles atuam. Então, também tinha a nossa condução. E teve um outro determinado momento que a gente começou a receber uma demanda enorme de pessoas que assistiam o programa que queriam ver as polícias dos seus estados. Por que só São Paulo, né? E o programa passa em rede nacional. E aí a gente também tomou a decisão de viajar para outros estados. A gente foi gravar Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, fomos para Aracaju, Minas Gerais, Mato Grosso, Brasília. A gente saiu gravando Bahia, assim, Rio de Janeiro, gravamos outros estados, fomos para outras cidades. Então, isso deu uma riqueza enorme. Então, se em determinado momento São Paulo estava com algum problema, eu vou te dizer que esse problema não nos afetou. Agora, nós nunca tivemos problema para gravar em São Paulo, nem com a Polícia Militar, nem com a Polícia Civil. Do público, o retorno, eu acho que é o melhor possível. Teve um determinado momento que eu vou te falar, eu falei, já estou um pouco cansada tanto de fazer programa policial, né? Mas a gente faz outras coisas também. Aí, quando a gente pensou em parar, foi quando a gente mais recebeu demanda e pedido das pessoas que assistiam o programa, falou, por favor, não parem. E aí a gente decidiu, falou, não, a gente só vai parar quando ninguém mais quiser ver. Até se você tiver um grupo de pessoas querendo assistir, a gente vai investir e vai continuar fazendo. Quanto ao retorno da polícia, eu posso te dizer que ali a gente conheceu seres humanos, não só policiais. A gente conheceu histórias de pessoas incríveis. E é muito bom saber que existem pessoas muito sérias ali do outro lado. Se existem problemas, inúmeros problemas. Mas como vai existir em qualquer outra área. Na nossa área, na área médica. Mas quando eles entenderam que o programa era uma coisa, inclusive, boa para eles, quando eles começaram a se enxergar o que era o trabalho deles, a importância do trabalho deles, aquilo criou um elo de aproximação, não só entre eles e a própria sociedade, mas conosco. Nós fizemos ali bons amigos, assim, você conhece boas pessoas. Quanto à área de direitos humanos,
a gente não tem tanto contato com eles. Porque como o nosso programa ele trabalha em mostrar a linha do que é o crime, a gente não tem o foco o criminoso, então a gente não tem na verdade, a gente não tem essa vertente, né? Então, essa área de direitos humanos trabalha mais em cima de como é que você protege o criminoso, a gente está mais em cima da história do crime e não do criminoso. O programa Operação Policial nunca sofreu nenhum tipo de... Como é que eu vou te dizer? Nós nunca tivemos nenhum tipo de problema legal com o programa. Nós tomamos muito cuidado, até porque quando nós resolvemos montar esse programa, a gente tinha uma base jurídica, né, de advogados que trabalharam conosco. Então a gente tem muito cuidado. Nós não mostramos o rosto do criminoso, ele é todo o tempo protegido, ele recebe blur. Então só quem aparece na história é quem está de fato contando a história. Então ela está ali porque ela quer estar. Então a gente não teria nem tem por que ter problemas, né? Então o Operação Policial nunca sofreu nenhum problema legal. Crítica por fazer o programa, eu diretamente vou te dizer que a gente nunca sofreu nenhuma crítica. Pelo contrário, a gente tem uma coisa que é muito louca, as pessoas começaram a pedir mais. E mais do mesmo assunto, mas de forma diferente. E a Operação Policial, a gente tem hoje mais de 8 spin-offs. Então, dele derivou outros programas. É o que eu te disse, até num determinado momento, quando a gente quis interromper o programa, a gente não conseguiu. Eu falei, agora vamos fazer uma outra linha de coisas, né? Não é aquela coisa do desejo, já estamos muito tempo fazendo isso. Não, as pessoas pediram, não parem de fazer, as emissoras. Então, assim, a gente vê na própria TV a cabo, um canal quer, o outro quer também. Não, me manda isso também, porque a população quer ver, o programa é sério, o programa é bom. Então, assim, eu não posso te dizer que... Crítica, talvez um ou outro não goste de uma determinada história, ache que o programa precisava ter mais velocidade, mais adrenalina, esse tipo de coisa, mas crítica mesmo, vamos tirar o programa do ar, entendeu? Esse programa não é bom, eu nunca recebi, e nem a produtora. O programa ele teve uma aceitação muito grande porque a segurança faz parte do nosso dia a dia. A gente vive isso. Eu preciso entender como isso funciona. É aquela coisa, aquela máxima, né? Quando, eu adoro chocolate. Então, você quer ver como é que faz chocolate? Lógico, eu quero ver como faz chocolate. Entendeu? E quando você mostra, olha como é a fábrica do chocolate, as pessoas ficam encantadas, né? É até mais gostoso até do que comer o chocolate. Como é que faz uma novela? Quando você mostra os bastidores, você fala, uau, é dessa forma. A mesma coisa, eu preciso da polícia, eu preciso me proteger. O crime existe, ele está aí e ele vai se transformando, porque ele é que nem um vírus mutante, né? Você controlou aqui, ele já se mutou, já está diferente ali. Como é que eles fazem para conseguir coibir ou fazer, ou melhor? E quando você começa a mostrar, as pessoas ficam, uau, só que eu estou no meu sofá, estou tranquila, eu estou vendo todo o trabalho deles. Eu não estou ali dentro, né? Eu estou do lado de fora.